Bom, pessoal, o primeiro ponto é o que é o eNotes, aí para a turma que não conhece. O eNotes basicamente é uma ferramenta, falando de forma bem resumida, uma ferramenta de automatização de envio de e-mails. Tá? É uma ferramenta que pode apoiar vocês aí no dia a dia para gestão, gestão interna, gestão de venda, gestão de compra, gestão de contas a pagar, enfim. Todos os processos de gestão ele pode apoiar de forma muito efetiva, ou também para monitoramento de processos do sistema. Ou seja, eu quero entender se um cara deu um desconto, quero saber quanto que eu vendi no dia, eu quero monitorar um erro que vem acontecendo, mas eu preciso ver em que momento ele acontece, eu nunca consigo pegar esse cara. Tudo que diz respeito a monitoramento e gestão, a gente consegue utilizar o eNotes. Tá? Então, ela é uma ferramenta que automatiza o envio desses e-mails para que vocês não tenham a necessidade de acessar o Web Desktop ou acessar o Neres, acessar o modo de relatório, clicar no relatório, colocar filtros, gerar e fazer a sua análise. Então, o eNotes por si só devidamente configurado, obviamente, ele faz automaticamente esses envios por hora agendada, dia agendado, enfim. Você faz ali quais relatórios você quer receber, em qual dia, em qual horário, e o eNotes já faz esse envio. Tá? Então, a ideia dele é para envios desses relatórios gerenciais, para apoio à gerência, diretoria, ou mesmo para os administradores de sistemas em termos de monitoria, tá? Além disso, ele pode ser usado aí, né, gente, a gente até conversando aqui, montando esse webinar, saiu uma frase que é legal. Qualquer coisa que você consiga gerar a partir de uma query, você consegue enviar pelo eNotes. Então, ele tem infinitas possibilidades. Se é possível fazer uma consulta via query, via banco, é possível fazer o monitoramento ou o envio dessa informação via Notes, tá? Então, de maneira geral, o eNotes é isso, uma ferramenta. Então, só para ilustrar o que já foi falado aí, nós temos aqui alguns exemplos de algumas informações que vocês podem enviar através dos e-mails. Se vocês já têm alguns relatórios SQL e desejam receber esses relatórios via e-mail, vocês podem configurar esses relatórios através do e-notes. Então, quando vocês têm algum relatório SQL que precisam ser enviados com alguma periodicidade, seja diariamente, semanalmente ou mensalmente, na demonstração vocês vão ver ali como é que pode ser configurada a questão da periodicidade. Então, vocês podem criar ou configurar esses relatórios para serem enviados através do e-notes. Por exemplo, os relatórios gerenciais de vendas. Vocês podem criar um e-notes através de um relatório SQL com o valor total das vendas de cada loja e agendar o envio desse notes para o final do expediente, por exemplo. Ou vocês podem fazer o envio também individual para cada loja, para cada gerente, por e-mail de cada gerente. Basta que vocês configurem corretamente e criem o relatório SQL com as especificações que vocês determinarem. Vocês podem criar um e-notes também com o valor total de vendas e da comissão dos vendedores. Vocês podem ver esse relatório também individualmente para cada vendedor, de cada loja ou por loja. E vocês podem configurar o envio dessas informações no final do dia ou no final do mês, por exemplo. Vocês podem também, outro exemplo bacana, verificar diariamente se tem algum cliente fazendo aniversário, enviar uma mensagem de felicitações para os aniversariantes daquela data. Vocês podem também criar notes para verificar o contas a pagar, seja diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente, com um resumo das contas que foram pagas. Vocês também podem criar alertas para notificar os clientes que estão inadimplentes, por exemplo. Vocês também poderiam criar algum alerta para ser enviado por e-mail quando o estoque de algum determinado produto zerar. Enfim, a criatividade de vocês é que vai ser o limite do que vocês querem receber através das notificações por e-mail. É uma infinidade de consultas que vocês podem criar ou utilizar as consultas que você já tem nos seus relatórios SQL para poder disparar esses e-mails. Deixa eu fazer a demonstração aqui para vocês, para que aí fica mais claro, né? A gente vendo, dá para entender melhor sobre o que a gente está fazendo. Vou fazer o login aqui no Neros Web, tá? Então, agora a gente tem para os administradores, até então, esse botãozinho eNotes, tá aqui no final, beleza? Assim que eu acessar ele, ele vai abrir o eNotes. O que a gente tem aqui? A princípio, eu estou só com um eNotes cadastrado, foi só um teste de eNotes mesmo que eu fiz. E o que na tela aqui tem para gente? Novo eNotes, para mim cadastrar um eNotes, beleza?
ver logs, que eu consigo ver todo o relatório de tentativa de e-mail ou os e-mails enviados. Quando eu clico aqui, eu vejo todos os logs em geral, beleza? Eu tenho aqui todos os logs dele. Eu consigo filtrar por data, código, status, alguma coisa, se eu precisar localizar algum log aqui. Deixa eu retornar para a tela aqui. E caso eu precise visualizar um log específico, então eu tenho esse Notes número 1 aqui, que é o teste de Notes, eu quero ver só o log de envio dele. Eu tenho o olhozinho aqui, que é o ver log. Assim que eu clicar, eu vejo o histórico de envio. Então esse aqui, por exemplo, ele estava programado para enviar todo dia às 11h13. Ele me enviou que dia 13, 14, 15, ele me enviou esses e-notes todo dia no período que eu solicitei. Beleza? Eu consigo ver por e-notes. E como que a gente cria um e-notes? Como que ele é? Vou clicar em novo e-notes aqui e basicamente a gente tem 3 telinhas. Para quem já conhece aí, trabalha com e-notes, vai lembrar que lá no Web Desktop a gente tinha 3 telinhas também, a gente tentou seguir mais ou menos aquela ideia, só que lá, diferente, a gente tinha um botãozinho de avançar. Então, às vezes eu avançava 3 telinhas, voltava, precisava, eu tenho que alterar o horário ficou errado. Eu tinha que retornar as telinhas uma por uma para ir lá e ajustar isso. Então, para tentar melhorar, a gente trouxe essa ideia de abas, beleza? A gente tem as 3 abinhas aqui que eu vou explicar uma a uma. Então, aqui o primeiro campo que eu tenho é o título, beleza? Eu vou colocar um título de teste aqui mesmo, teste webinar, só para a gente verificar, e o horário que eu quero enviar. Já adiantando, eu vou fazer um relatório aqui como se fosse quanto que cada vendedor vendeu ali no dia, beleza? Então, poderia ser, às vezes, no final do dia, para mim ter esse relatório, alguma coisa assim. Para ilustrar, eu vou colocar aqui às 15h30 para receber esse e-mail aqui e mostrar para vocês como que fica. E aí eu marco e seleciono quando que eu quero receber. Eu posso querer receber esse relatório só durante um dia da semana, dependendo do relatório. Nesse caso aqui, às vezes para mim faz mais sentido eu receber ele todos os dias da semana, e aí eu consigo brincar de desmarcar e marcar tudo que precisar ali, tá? No caso, todos os meses e todos os dias. Eu quero receber diariamente esse notes, beleza? E aí eu consigo marcar e desmarcar igual eu mostrei ali, sempre que precisar. Em configurações de valores, aqui eu vou colocar o SQL. E o que a gente falou, qualquer SQL que funcione, a gente vai conseguir colocar ele aqui. Eu já tenho o SQL pronto, e aí, para quem já conhece, ele aceita aquelas variáveis que a gente já está acostumado a usar, beleza? Então, eu coloco aqui hoje, por exemplo, que ele já vai pegar todo o dia de hoje no meu filtro. Então, como eu quero o que cada vendedor vendeu no dia de hoje, eu coloco a variável hoje, ele já aceita, beleza? E aqui nas configurações padrões, é basicamente a janelinha de e-mail que eu vou configurar, que é para quem eu vou enviar. No caso, eu vou colocar o meu e-mail aqui, tá? Para receber esse notes. Um assunto que eu quero que tenha nesse e-mail. E aí no par aqui, só abrindo uma observação que o Jader comentou lá, que a gente consegue, por exemplo, mandar um e-note de aniversário, parabéns para os clientes, alguma coisa assim. A gente tem um SQLzinho aqui, que seria um SQL que eu consigo fazer o filtro. Então, eu quero fazer o SQL aqui de todo mundo que está fazendo aniversário hoje. Ele já traz aqui no para esse resultado da consulta dos e-mails que eu quero enviar. Obviamente, eu tenho que trazer só uma coluna de retorno, né? Seria só o e-mail aqui como retorno, mas ele possibilita fazer isso também. Estou acessando aqui o Neros Web, vou logar no sistema, vou mostrar para vocês como é que vocês vão acessar e configurar, criar um novo e-notes. Aqui no último ícone aqui do lado esquerdo, tem essa nova opção e-notes, que já está disponível desde o último webinar que nós fizemos aqui, explicando como é que funciona. Já temos alguns aqui notes criados, como o William mencionou, para quem já usa no Web Desktop, quando migrar para e-notes no Neros Web, todos os relatórios e notes vão estar aqui presentes, vão migrar automaticamente. Vou criar um e-notes novo aqui, para mostrar como é que vocês vão criar um e-notes por ocorrência. Para quem já conhece aqui o e-notes usando o Web Desktop, já vai observar aqui que tem uma diferença na utilização da interface. Aqui vocês têm todos os campos disponíveis numa interface só, bastando apenas vocês expandirem aqui os recursos. Lá você tinha que ficar pressionando Next para navegar entre uma interface e outra. Então aqui é bem mais intuitivo e muito mais fácil de utilizar. Aqui vocês informam um título, vou colocar um título aqui só para ilustrar.
E vocês podem marcar se o envio do Inotes, se pode enviar um Inotes vazio ou não. Vou habilitar aqui para não enviar vazio. E aqui vocês definem se vai ser um por ocorrência ou por hora agendada. Se eu marcar aqui que não é por hora agendada, ele vai ser por ocorrência. Aqui vocês definem quais dias da semana, quais meses vocês querem enviar e quais dias do mês vocês querem enviar. Na configuração aqui do primeiro valor, vocês vão criar aqui, vão migrar um relatório existente. Vou criar um relatório aqui simples, só para ilustrar. Importante informar aqui para vocês que o primeiro campo aqui da consulta, ele vai ser utilizado para comparar com a consulta no valor 2 ali. Então, vou criar uma consulta aqui simples. Tabela Story aqui. Aqui vocês já conseguem visualizar a consulta. Select from Story. Deixa eu colocar o banco de dados aqui. Só visualizar a consulta que eu já criei aqui, porque pode ser que eu Não tem esteja... uma vírgula depois do name ali, não, Jade? Esqueci de colocar? Não, acho que tinha uma vírgula a mais lá, então acho que é por isso que estava dando erro. Entendi. Eu já tenho criado aqui, eu só copio aqui e fica mais fácil. Habilita esses campos, informo que o Inotes é por ocorrência. Aqui vocês conseguem visualizar a consulta. Esse primeiro campo aqui vai ser utilizado para comparar se vai ter aquela ocorrência ou não. Nesse caso aqui eu estou usando o valor 1, mas poderia ser um valor monetário ou outro valor qualquer que vocês vão usar como comparador. Vou colocar Select 1 aqui. E aqui vocês definem qual que vai ser o padrão de comparação. Se é menor que, se é menor igual, igual, maior, maior igual. Vou usar o maior igual aqui, só para ilustrar e verificar o funcionamento. Aqui você define a quem vai o e-mail. Você pode colocar vários e-mails separados por vírgula. E vocês podem colocar um texto livre para enviar a consulta do relatório que vocês estão criando. Vocês colocam entre colchete a variável SQL. E vocês podem verificar também como é que vai chegar o e-mail para o usuário. Reparem que o primeiro campo que é utilizado na comparação, ele não vai ser exibido aqui na consulta, que vai para o usuário. Ele vai ser utilizado para comparar se vai existir aquela ocorrência ou não. Então aqui está criado o Inotes. Se eu confirmar aqui, ele já está ativado. Então, em questão de segundos aqui, eu vou receber o e-mail com essa ocorrência. Então, esse Inotes aqui é um Inotes simples só para mostrar como é que cria e como é que funciona os campos de comparação e as consultas. Tem um outro Inotes aqui, que como vocês podem ver, eu já criei, já está ativado, que é esse Inotes aqui. É um Inotes que é uma consulta feita na tabela Param-H para identificar qualquer tipo de alteração de qualquer parâmetro que for alterado no sistema. Então, se eu entrar aqui, só ativar um outro Inotes aqui. Então aqui eu já tenho a notificação daquele Notes anterior que eu criei, já me mandou um e-mail com aquela consulta que eu fiz. O e-mail do remetente aqui ele é configurado lá no YML, que fica nos parâmetros de ativação do Inotes. Então aqui vocês podem ver, clicando aqui nesse botão, tem o log de envio do Inotes.
com a hora que ele foi enviado, para quem foi enviado e o assunto. Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma alteração de parâmetro. Vou alterar um parâmetro aqui na configuração geral do sistema. Vou alterar esse parâmetro aqui. Utiliza o novo formato do editor? Vou marcar que não. Vou salvar até o final aqui, vou salvar o parâmetro. Feito isso, o Inodes vai detectar que teve uma ocorrência e vai disparar um e-mail. Aqui, esses nodes estão configurados para fazer essa verificação de 1 em 1 minuto. Mas dentro aqui desse Notice, quando eu criei a query, eu coloquei uma verificação aqui para verificar na data de hoje e no intervalo de 2 minutos. Então, nesse intervalo, se tiver alguma alteração de parâmetro, ele vai me enviar. Como o Inodes está configurado para fazer a verificação a cada 1 minuto, nesse caso aqui ele vai me mandar 2 e-mails. Um a cada 1 minuto. Depois ele não vai mandar esse e-mail novamente. E aqui você ainda tem a opção de mandar esse e-mail somente uma vez quando a condição for satisfeita. Naquele primeiro Inodes que eu criei, a condição ali ela vai ser satisfeita sempre. Então ele vai me mandar um e-mail a cada 1 minuto. Se eu voltar lá no log daquele primeiro Inodes que eu criei, que foi esse aqui de teste, vocês podem ver que ele já me mandou 3 e-mails. Para aquele outro que eu mostrei para vocês agora, que eu alterei o parâmetro, ele acabou de me mandar um e-mail. Então eu tenho aqui o Inodes que está sendo enviado a cada 1 minuto, porque a condição dele é sempre satisfeita, de acordo com aquela consulta que eu fiz, que é muito simples. E tenho aqui o Inodes que me mandou aqui informando da alteração do parâmetro. E tem um outro Inodes aqui que eu criei para mostrar para vocês, que é esse aqui, que é uma consulta feita na tabela ArcH, que vai verificar a cada 2 minutos, de acordo com o campo time, né, que tem nessa tabela, e a data de hoje, se tiver alguma alteração em qualquer arquivo formatado ou fórmula de cálculo, usando essa condição aqui maior ou igual a 1. Se aquela condição for satisfeita, ele vai me disparar um e-mail. Só que aqui, além das condições maior ou igual ao primeiro campo, eu também estou usando, vou colocar aqui o campo de comparação, né? Aqui eu também estou usando, na cláusula where, um intervalo de tempo para verificar somente a cada 2 minutos, para não ficar mandando e-mail toda hora. Deixa eu verificar aqui se está tudo ok. Ok. Então vou alterar aqui uma fórmula de cálculo. Vou apagar essa informação aqui. E ao fazer isso, daqui a pouco o sistema vai me mandar uma mensagem informando que alguém alterou aquele arquivo. Então, como vocês podem observar, você pode utilizar os Inodes para monitorar algum evento ou alguma situação que vocês querem acompanhar, por exemplo, alteração em arquivo, alteração na configuração de parâmetros, atualização de binários, por exemplo, divergência de estoque e diversas ocorrências que vocês queiram monitorar, de acordo com a query que vocês façam. Então aqui eu já tenho o e-mail da alteração de arquivo, já foi enviado, eu acabei de alterar um arquivo, e aqui eu tenho o e-mail da alteração do parâmetro, aquele parâmetro que eu mostrei lá para vocês. Então, de acordo com a query que vocês
imaginarem que vocês possam extrair do evento que vocês querem monitorar ou disparar o e-mail, vocês podem criar a consulta e configurar os parâmetros para automatizar esse envio e monitorar algum recurso que vocês queiram monitorar. Tem um outro recurso aqui, que ele é um e-mail com hora agendada, mas ele tem também uma combinação com ocorrência. Esse aqui para aniversariantes do mês, que eu criei de exemplo, por exemplo. Aqui você define uma hora que vai ser enviado esse e-mail. Vou colocar aqui 16h32, que é daqui a 2 minutos. E para esse caso aqui, vocês têm que retornar no primeiro campo um e-mail. A consulta tem que retornar um campo com e-mail. Se tiver mais de um e-mail, por exemplo, tiver mais de uma pessoa fazendo aniversário naquele dia, naquela data, ele vai enviar um e-mail para cada aniversariante. E você pode definir através desse parâmetro aqui para enviar o e-notes para cada ocorrência encontrada. No meu caso aqui só vai ter um aniversariante. E quando você define essa opção, você não tem como habilitar aqui o destinatário do e-notes, porque ele vai enviar automaticamente de acordo com a consulta realizada aqui. Como esse aqui é um e-mail para aniversariantes, você define aqui um texto, né, parabéns, feliz aniversário, que vai ser enviado para o aniversariante do mês. Isso vai ser enviado automaticamente. Então, vou ativar aqui esse notes. Daqui a pouco vai chegar um e-mail relacionado ao aniversariante do mês. Esse aqui, depois que ele foi enviado, eu vou mostrar o log para vocês. Ainda não foi enviado. Mas esse ele só vai ser enviado a cada uma ocorrência. Ele não vai ser enviado mais de uma vez por dia. Esse aqui, o objetivo dele é enviar uma vez. Esses logs aqui, vocês conseguem selecionar um só para apagar, se quiser. Vocês conseguem selecionar todos. Eu acho que no Web Desktop não tinha essa opção para controlar esses logs. Você consegue listar todos os logs também. Aqui tem várias páginas de logs. Então, algumas melhorias foram feitas. Não é um recurso idêntico ao que já existia, é um recurso melhor. Então, aqui já chegou o e-mail de feliz aniversário. No log desse notes aqui, ele vai colocar aqui no status que foi enviado e não será reenviado nessa data. Então, esse é um exemplo de e-notes agendado, mas que usa ocorrência para fazer o envio dos e-mails, que era um recurso que também foi implementado nessa segunda versão, no e-notes 2.0, para utilizar as ocorrências. Então, esses foram alguns exemplos que eu... É interessante pra caramba, né, cara? Porque primeiro você busca quem está fazendo aniversariante, depois ele gera a lista que é o e-mail que você vai enviar para parabenizar os caras. Isso é legal. Isso dá para usar na cobrança, por exemplo. Isso dá para usar de várias formas, isso aí. Exatamente. Então, esses foram os exemplos que eu coloquei aqui para vocês, para ilustrar como é que funciona os e-notes. Vocês podem preparar vários outros relatórios que podem ser enviados por ocorrência de acordo com a necessidade de vocês. Isso aqui é só a pontinha do iceberg, aí vai da criatividade de cada um e da necessidade. Muitas outras coisas podem ser feitas utilizando e-notes. Show de bola, show de bola. É aquela coisa, né, gente? O que dá para fazer com query, via query, vai dar para fazer no e-notes. Você consegue buscar informação no banco e apresentar ela, ou criar uma condição, você vai conseguir fazer um e-notes com isso.